Canal Curioso apresenta 10 fatos psicológicos interessantes sobre pessoas quietas. Todos nós conhecemos alguém que é mais quieto. Você pode detectar isso percebendo se a pessoa não fala muito e não é muito notada. Talvez seja um amigo ou membro da família, ou talvez seja apenas alguém que você vê por aí no seu bairro. Talvez seja até mesmo você. Mas apesar do fato de que a sociedade muitas vezes pensa que ser barulhento e extrovertido é a melhor maneira para fazer amigos e ter sucesso, ser mais reservado é muitas vezes visto como socialmente inepto. Mas saiba que há muito mais para as pessoas quietas do que você imagina. Vejamos alguns fatos psicológicos interessantes sobre os tipos silenciosos para que você possa entender esses indivíduos melhor, e talvez até aprenda uma ou duas coisas sobre você ao longo do caminho. Número 1. Eles não são necessariamente tímidos. É fácil supor que uma pessoa quieta é tímida, e embora isso às vezes seja verdade, nem sempre é o caso. Pessoas quietas não gostam de chamar atenção para si mesmas, isso é certo. Elas podem até se esforçar para evitar ser o centro das atenções. Mas isso não significa que elas são tímidas. Elas podem ser amigáveis, socializar muito bem e gostar de conversar com outras pessoas com quem se sintam confortáveis, embora prefiram falar menos e ouvir mais. Tipos quietos podem ter muita coisa acontecendo dentro de suas cabeças, mas nem sempre estão confortáveis para compartilhar seus pensamentos ou sentimentos. Número 2. Elas são incrivelmente leais. Pessoas quietas não gostam de ser superficiais apenas para ter mais amigos. Elas preferem a qualidade do que quantidade. Então chegar perto delas pode levar algum tempo e esforço. Como sua confiança é conquistada com muito esforço, eles têm muito poucos amigos genuínos com quem podem realmente se conectar. Então, quando você se aproxima, é um grande negócio. Na verdade, a lealdade é um dos seus valores fundamentais. Elas também sabem guardar um segredo e sempre permanecerão fiéis a você. Número 3. Elas não estão necessariamente com raiva ou deprimidas. Indivíduos quietos são muitas vezes incompreendidos e mal interpretados pelos outros como zangados ou deprimidos. Embora isso possa ser verdade para algumas pessoas, não é necessariamente verdade para todas as pessoas quietas. Como elas são mais introvertidas e se esgotam nas interações sociais, elas podem simplesmente precisar fugir da multidão por um tempo e recarregar as baterias ficando sozinha. Elas realmente gostam de passar o tempo sozinhas para que possam refletir sobre a vida e aprender com experiências passadas, sem ter que se explicar ou defender suas decisões. Número 4. Elas são curiosas, independentes e altamente motivadas. Pessoas quietas costumam ser curiosas, o que as leva a experimentar e aprender coisas novas. Elas são mais independentes e automotivadas. Assim, têm mais chances de atingir seus objetivos. Essas pessoas não precisam que alguém lhes diga o que ou quando algo precisa ser feito. Elas preferem trabalhar sozinhas, porque gostam de estar no controle de seu próprio destino. Além disso, as pessoas quietas são bastante imaginativas e criativas. Isso ocorre porque elas passam muito tempo pensando em coisas que os outros podem não pensar em primeiro lugar. Número 5. Elas são muitas vezes altamente sensíveis e empáticas. Você pode se surpreender ao saber que pessoas quietas são mais propensas a serem altamente sensíveis e empáticas do que os seus homólogos mais barulhentos. Isso ocorre porque elas são mais propensas a ter uma forte resposta emocional às coisas. Elas podem chorar durante filmes tristes ou ficar chateadas com mais facilidade. No entanto, isso não significa que elas estão mais inclinadas a agir com raiva ou ser facilmente ofendidas com as palavras de outras pessoas. Elas são simplesmente mais conscientes de seus próprios sentimentos do que aqueles ao seu redor. Pessoas mais quietas também têm a capacidade de se colocar no lugar de outras pessoas e entender seus sentimentos e emoções, bem como se relacionam por meio de experiências compartilhadas. Número 6. Elas não estão necessariamente entediadas, mesmo que pareçam estar. Pessoas quietas raramente ficam entediadas. Elas podem estar pensando em algo, o que pode ser bastante interessante para elas. Ou elas podem estar aproveitando o silêncio e se concentrando no que está acontecendo ao seu redor. E como são ouvintes ativos, também podem estar atentas a uma conversa ou evento, sem precisar entrar imediatamente com seus próprios 2 centavos. Além disso, indivíduos mais quietos ficam energizados e focados em atividades solo. Eles também têm uma rica vida interior,
então não precisam preenchê-la com estímulos externos para se sentirem realizados. Número 7. Elas são mais autoconscientes. Pessoas quietas se sentem confortáveis com quem são, tanto que elas não têm nenhum problema, expressando-se de uma forma que é autêntica. Essa característica as torna honestas consigo mesmas e com os outros também. Essas pessoas não se questionam, porque são muito claras sobre como se sentem sobre coisas. Elas não têm problemas em dizer aos outros quando precisam de uma mudança, ou que algo não está funcionando para elas, e elas têm a coragem de fazer essas mudanças. Além disso, indivíduos quietos gostam de oportunidades onde possam crescer pessoal ou profissionalmente. E esse desejo de crescimento pessoal os torna ainda mais autoconscientes como indivíduos que apreciam a melhoria contínua. Número 8. Elas são mais estáveis emocionalmente. De um modo geral, as pessoas quietas são emocionalmente estáveis, o que significa que são mais propensas a ter uma visão positiva da vida e são melhores em lidar com o estresse. Isso ocorre porque elas são muito boas em controlar suas emoções, e elas são tipicamente menos reativas do que a pessoa média, por causa de sua capacidade de falar quando necessário e permitir que outros falem sem interrompê-las ou julgá-las. Elas são capazes de receber informações sem serem influenciadas por isso demais ou tirar conclusões precipitadas com base apenas no que outra pessoa diz. Por esse motivo, esses indivíduos estão mais bem preparados para lidar com situações difíceis e podem resolver conflitos mais facilmente. Número 9. Elas são mais pacientes. Pessoas quietas geralmente são mais pacientes do que aquelas que são barulhentas e falantes. Quando uma situação se desenrola, é mais provável que esperem que ela se desenvolva antes de aparecer com uma opinião ou curso de ação. Essa paciência está enraizada em sua capacidade de se concentrar no momento presente e lidar com uma coisa de cada vez. Pessoas mais quietas não se apressam em novas experiências, o que as ajuda a estar mais conscientes do que está acontecendo ao seu redor no momento, em vez de ficar preso em seus pensamentos sobre o passado ou futuro. Como resultado, elas têm mais paciência quando se trata de lidar com situações à medida que forem surgindo. Elas são menos propensas a fazer julgamentos ou decisões precipitadas com base em uma resposta emocional. Número 10. Elas são altamente observadoras e têm uma boa memória. Pessoas quietas têm um talento especial para perceber detalhes e lembrar das pequenas coisas. Isso ocorre porque eles prestam atenção ao seu entorno, observam atentamente e ouvem com atenção. Elas geralmente se lembram do que os outros dizem e fazem, e podem se lembrar de informações rapidamente. Pessoas mais quietas também são ótimas solucionadoras de problemas, porque passam mais tempo analisando situações, antes de decidir qual ação precisa ser tomada em seguida. Como você pode ver, há muita profundidade e complexidade em pessoas quietas, e todos nós poderíamos nos beneficiar de aprender sobre elas, em vez de julgá-las. A próxima vez que você estiver perto de alguém que parece despretensioso e quieto, lembre-se de que pode ser mais para sua personalidade do que aparenta. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos, para que possamos continuar fazendo-os. Para mais vídeos como este, clique no botão de inscrição e lembre-se de clicar na notificação do sino. Além disso, não deixe de conferir nossos outros vídeos também. Obrigado por assistir!